Olha aí, meu amigo, a inflação tá um problema seríssimo, a alta de preços está um absurdo completo e tem manchado bastante a imagem do Lula. Ainda assim, o cara vai para o tudo ou nada, dobrando, triplicando a aposta, sei lá, em vistas de 2026, aumentando o seu grau de irresponsabilidade, o que obviamente vai piorar ainda mais o que já está muito ruim, a situação econômica do Brasil, né? Então a ideia é empurrar com a barriga até o ano que vem e a próxima gestão que se lasque. Se for o próprio Lula mesmo, que seja, ele não vai poder se reeleger mesmo, ele não tá nem aí pra absolutamente nada. O cara tem fome de poder e a gente sabe muito bem disso, né? Inclusive o pessoal, parece que caiu a ficha desse pessoal que o Lula está preparando há muito tempo, diga-se de passagem, uma narrativa para colocar a culpa no agronegócio pelo preço dos alimentos. Pois é, acredite ou não, certamente você acredita, eu já falo disso aqui tem tempo, o Lula colocando a culpa que é dele nos outros, né? A culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser. Mas a verdade é que a preocupação dos brasileiros com o problema da alta de preços, né, que o pessoal chama de inflação, tem crescido consideravelmente e não poderia ser diferente. Na verdade, a apreensão dos brasileiros em relação à alta de preços subiu 12 pontos percentuais em apenas um ano. Mais de um terço dos brasileiros hoje está preocupado com a inflação no país. Meu amigo, esse número é praticamente igual ao número da Argentina, acredite ou não. O brasileiro hoje é tão preocupado com a inflação quanto o argentino. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você ajuda bastante este meu modesto trabalho. Pode ter certeza disso. E pois bem, então aqui o Andreasa escreveu essa coluna aqui para o Estadão, cita a questão do voo de galinha. Obviamente é isso que estamos vendo, o Lula gastando dinheiro à torto e à direito para fingir um crescimento econômico, algo completamente fajuto, mas que engana alguns trouxas ainda, mas que vai ter um problema muito sério lá na frente quando a galinha cair de cara no chão. Isso inevitavelmente vai acontecer, como aconteceu no passado. Qual que é o objetivo do Lula nessa história? Chegar até 2026, pedalar, empurrar com a barriga os problemas econômicos até depois das eleições. Pode dar problema depois também da eleição. Aí já tá tudo garantido mesmo, pra ele tá ótimo. Então o cara tem que segurar as pontas um ano e meio e tá safo. Já tá resolvida a situação dele aí, né? E obviamente ele não vai deixar acontecer o que seria necessário para segurar um pouco o problema da inflação, que é a economia desacelerar. Posto que a economia está numa crescente fajuta por causa do aumento de gastos, no momento em que o governo cessar esse aumento de gastos para evitar que a inflação continue subindo, e aí uma taxa Selic mais elevada que vai prender ainda mais a economia, o PIB vai crescer menos, eventualmente vai ser recessionário. O Lula não vai aceitar que isso aconteça, e é por isso que ele vai aumentar a aposta de uma forma bastante intensa, ao que tudo indica. Vai ser um governo Dilma 3, sem sombra de dúvidas, né? Então vai tomar aqui atitudes mais drásticas, conforme já sinalizou, inclusive, né? Então, provavelmente, esse governo totalmente descontrolado, inclusive ele cita que é muito importante a PEC da transição. A galera não fala muito disso aqui, mas eu falei recentemente num vídeo aqui do canal, que foi o começo do fim do Brasil, a PEC da transição, aprovada ainda no final do governo Bolsonaro, no apagar das luzes do governo anterior, dando ao governo Lula a possibilidade de gastar, de ter um déficit primário de 250 bilhões de reais, algo que ele usou até o último centavo praticamente. Então aí que a coisa começou a desandar de vez e fingiu-se um crescimento econômico a partir daí, porque foi uma montanha de dinheiro despejada na economia, mas que resultou apenas em inflação, em depreciação da moeda brasileira, que é o que tem acontecido. E isso é generalizado. De todas as formas aparece, mas é pior ainda no preço dos alimentos. E aí o governo fica muito sentido com isso, porque é algo que pesa demais na popularidade, faz com que o brasileiro fique muito preocupado e coloque acertadamente a culpa dessa situação no desgoverno Lula. Então Lula quer uma solução mágica para resolver esse problema. Foi apresentado pelo governo um pacote com um monte de medidas completamente inócuas só para enganar trouxa,
Mas o principal ponto realmente é a narrativa que se constrói ao redor desse tema. A narrativa de que a culpa pela alta no preço dos alimentos, da carne, dos ovos, está no agronegócio, né? Eles estão falando isso aí de forma geral. E aí o pessoal do site Poder 360 traz isso, né? O colunista diz aqui que ele ficou um final de semana encucado com o que o Lula falou, né? Falou que vai ter que tomar medidas mais drásticas se nada resolver, se nada acontecer em relação ao preço dos alimentos. E aí ele ficou pensando, o que será que é essa medida mais drástica, né? Meu amigo, tá na cara o que o Lula vai fazer. Vai colocar a culpa no agronegócio, falar que esse é o problema, o MST tem que invadir, aquela coisa toda, né? Então, na prática, o que vai acontecer é que o Lula vai subir o tom ainda mais. Se ele vai ficar só na bravata ou se ele vai partir para ação, eu não sei dizer. A bravata é só para criar propaganda, criar a ilusão que hoje já não cola tanto assim. E partir para a bravata iria quebrar o Brasil de vez com algum tipo de interferência econômica, algum tipo de punição para o produtor, enfim, coisas que se espera de um desgoverno como o do PT. Agora a verdade é que tudo isso tem impactado muito na percepção do povo brasileiro em relação a temas econômicos. O brasileiro não é muito bom nisso aí. É a grande verdade. O brasileiro não entende o que é PIB, não entende o que é taxa Selic, o que são juros da dívida, o que é déficit, superávit, nada disso aí. Inflação também, tudo bem que a forma como esse pessoal trata a inflação é errada, então o povo brasileiro, se compreender inflação como a grande mídia diz, vai entender errado, essa é a verdade, mas pensando nisso como alta de preços, a verdade é o seguinte, que em um ano a percepção, a preocupação do brasileiro com a inflação subiu 12 pontos percentuais, ou seja, na prática, dobrou. Né, porque se está hoje aqui em 35%, estava em 23% antes. Ou seja, dobrou o nível de preocupação do brasileiro com a inflação em apenas um ano, o que é óbvio, porque o ano de 2024 foi um caos completo, né? Enfim, foram 1.000 pessoas respondendo essa pesquisa aqui no Brasil. É uma pesquisa que tem um título aqui, né? What Worries the World? E ela traz várias preocupações também. Ou seja, se a pergunta fosse direta, você se preocupa com a inflação? Provavelmente o número seria muito maior, mas é porque tem outras preocupações listadas e as pessoas acabam deixando passar alguns aspectos econômicos para falar de segurança pública e tudo mais. Essa pesquisa aqui costuma ter essa deficiência. Ela é feita em vários países, né? São 29 países aqui. É relativamente recente, tem um mês aqui que ela foi encerrada e pegou bastante essa alta de preços aqui no Brasil. Então, né, você pode ver que existem itens aqui que acabam sendo bastante mencionados, né? Que o crime e violência, principalmente, né? Pobreza, desigualdade social e etc, né? 66% dos brasileiros afirmaram que o Brasil caminha na direção errada. 71% falaram que a situação econômica do Brasil é má. Ou seja, né? O pessoal está bastante preocupado com isso de maneira geral. Tem um gráfico aqui, uma tabela, deixa eu colocar na tela branca aqui para a gente ver essa tabela, mostrando os países aqui que mais se preocupam ou menos se preocupam com a inflação. Então vamos virar isso aqui para ver os que mais se preocupam, né? Se eu conseguir fazer isso, foi, né? Veja que o Singapura é o país em que há uma maior preocupação com isso. Singapura tem uma das populações mais ricas do mundo. Eu acho que é a top 5 maiores PIB per capita do mundo. Então veja aqui que é uma mudança que praticamente não aconteceu na percepção do povo, né? 56% acreditam que a inflação é uma preocupação e é coisa de país desenvolvido mesmo, país que tem uma população rica. O povo entende de assuntos econômicos e leva isso muito em consideração. Não quer dizer que tenha uma inflação muito grande lá, é apenas que isso preocupa o povo, né? Eles estão de olho nisso aí. Em segundo lugar, tem a Turquia, que está passando por um período terrível do ponto de vista econômico. A moeda tem se desvalorizado muito, logo tudo tem ficado mais caro por lá. E depois você tem uma quantidade grande de países desenvolvidos aqui na sequência, com preocupação também pelo mesmo motivo lá do Singapura. É um assunto que o pessoal domina melhor. Destaque aqui para a Polônia, em que essa preocupação caiu 6 pontos percentuais em 12 meses. Ou seja, a economia está mais estabilizada lá, sem sombra de dúvidas. E aí chegamos à duplinha, Argentina e Brasil.
praticamente empatados, com uma piora considerável de 12 pontos percentuais em 12 meses para o Brasil, uma coisa assustadora. Agora, olha a mudança no cenário da Argentina. A queda na preocupação com a inflação lá foi de 33 pontos percentuais. Olha como o argentino está com uma visão econômica muito melhor do que o brasileiro hoje. É aquela questão, compare um governo com o outro. A preocupação com a inflação na Argentina do Milei caiu 33 pontos percentuais. A preocupação com a inflação no Brasil do Lula subiu 12 pontos percentuais. Não tem nem como comparar, estamos praticamente empatados com a Argentina nesse sentido, muito abaixo aqui da média do mundo, diga-se de passagem. Enfim, o povo brasileiro está muito ligado nesse tema e certamente isso vai ser pauta para as eleições. O Lula está muito preocupado com isso. Infelizmente, quando o Lula está preocupado, ele tende a fazer ainda mais cagada. Olha aí, meu amigo, acredite ou não, o senhor José Genuíno, ex-presidente do PT, ex-deputado federal, o cara ali que era líder do partido na época do Mensalão, enfim, você conhece muito bem a capivara do senhor José Genuíno, falou na lata, falou claramente que o governo Lula fez bosta na política externa. Sim, essa é a expressão que ele usou, falou literalmente isso, você achando que era só a oposição, nós de direita, que falamos mal do governo Lula, José Genuíno falando mal do Lula, falando que ele fez bosta na política externa, o que é uma baita verdade, sem sombra de dúvidas, embora os motivos apontados pelo José Genuíno não sejam exatamente aqueles pelos quais eu acredito que o Lula realmente é uma negação completa em matéria de diplomacia, de geopolítica, etc. Né? Mas não foi só nisso que o Lula fez bosta, não. Em qualquer outro setor do governo dele, o cara é um completo incompetente. Mas não fica só no José Genuíno, não. Eduardo Cunha, o príncipe suíço, pois é, ele tem uma coluna no site Poder 360, e ele falou que o Lula já perdeu a guerra, no caso, mostrando aqui o impacto da queda na popularidade do Lula em seu capital político. Pois é, meu amigo, não tem ninguém hoje que defenda o Lula. É impressionante, tá todo mundo abandonando o barco, todo mundo querendo se afastar desse cadáver ambulante. Vamos conversar então sobre essa notícia bastante peculiar, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né, o José Genuíno deu uma entrevista aqui pro TV GGN, não sei o que é isso, que veículo é esse aqui, né? Mas tem no YouTube, tem um link aqui no YouTube para assistir a entrevista toda, se você tiver estômago, né? Eu não tenho, mas enfim, ele falou pro Luiz Nassif aqui e disse que o Brasil está enfrentando uma turbulência política e econômica, né? Tem que ter aí ajustes imediatos para resolver isso, e aí o governo tem que ter um núcleo político mais coeso e ofensivo. Sim, ele acredita que o partido tem que ir para a ofensiva. É a mesma escola da Gleisi Hoffmann, por exemplo, o pessoal que acha que está faltando PT no governo. Não está faltando centrão para ter governabilidade, está faltando PT para ter combatividade. Tomara que o Lula ouça o José Genuíno, os conselhos dele aqui, né? Inclusive, ele critica, aqui é outro ponto em que ele acerta, que o PT caiu na armadilha de achar que problemas que ele tem hoje aqui são problemas de comunicação, quando na verdade são problemas de articulação. E é fato, esse papo de que falhamos na comunicação, não, todo mundo entendeu o que é o governo Lula. Todo mundo entendeu a proposta de governo dele, todo mundo entendeu quem é o Lula. Não é propaganda para tentar enganar as pessoas que vai mudar o cenário. As pessoas não serão enganadas, não a essa altura do campeonato. Aquele Lula do passado não existe mais. Aquele cara que se elegia com 20% de vantagem no segundo turno, acabou, não existe mais esse Lula. Pois bem, o José Genuíno continua falando aqui que o governo tem que ter um plano sólido para 2026, né? Inclusive ele fala que tem que ter um núcleo duro lá, um núcleo político mais ofensivo no Palácio do Planalto, um núcleo que discuta, elabore, critique e fiscalize. O Lula precisa disso. Então, tá difícil, José Genuíno, o Lula permitir que alguém discuta coisas com ele, elabore propostas que ele vá ouvir, critique o seu governo e principalmente fiscalize as ações.
Não, meu amigo, ninguém hoje no gabinete ministerial do Lula, no próprio partidão, tem cacife para fazer isso definitivamente, né? Então, o Genuíno falou que o tempo do Lula tá acabando, e eu fiz um vídeo recente falando isso aqui, inclusive. Na verdade, o tempo do Lula provavelmente já acabou, tarde demais, já era, ele não vai conseguir sair dessa firme, viável para 2026, né? Enfim. E aí ele falou que, ainda assim, o José Genuíno falou que tem que ter negociação com o Congresso Nacional, tem que fazer um movimento certeiro aqui, né? Fazer uma aliança ampla, lá vem a tal da frente ampla do governo Lula e tudo mais, né? Mas não tem que ter aqui, não tem que dar margem para a ascensão da extrema-direita ousada. Olha, aquele papo de extrema-direita, sem sombra de dúvidas, né? E aí, né, ele falou que o governo tem que preparar uma agenda para o país e aquela coisa e tudo mais. Assumiu que o governo depende do protagonismo do judiciário, que neste momento interessa a eles, ou seja, o cara tá falando claramente que o STF tá jogando a favor do governo Lula e o governo hoje depende disso para sobreviver. Não fosse isso, já teria caído. Mandou a real, mandou a letra para todo mundo entender, né? E ele falou aqui o seguinte, que existe ainda risco do impeachment contra o Lula. É improvável hoje, só que o partido não pode ser ingênuo a ponto de achar que isso não vai acontecer. E pois bem, ele entrou no tema aqui, inclusive, da questão geopolítica, a respeito lá da Venezuela, situação bastante ruim para o Brasil como um todo e que queimou bastante o filme do Lula nesse sentido, né? Então, o José Genuíno falou o seguinte, né, que o PT errou porque ele apostou numa aproximação com os Estados Unidos, numa possível vitória do Joe Biden, ou no caso da Kamala Harris, depois que ela assumiu a eleição, né? Algo que não aconteceu, obviamente, e ele apostou também que a União Europeia faria concessões. Aquele papo de ambientalismo, trouxe a Marina Silva para ser a garota propaganda ambiental do governo dele e tudo mais, achando que os europeus iriam dar moral pro Brasil, né? Os europeus não estão nem aí pro meio ambiente, União Europeia, esse pessoal não tá nem aí para absolutamente nada. Trouxa é quem acredita nisso. O Lula foi menino, esperando que a coisa funcionasse dessa forma, né? Então, ele disse que o Brasil fez uma bosta na política externa no caso da Venezuela. Isso complicou a integração latino-americana. De fato, na verdade, criou dois grandes grupos dentro do continente. E o Brasil, sim, tinha a possibilidade de evitar que isso acontecesse se ele assumisse uma posição mais, por exemplo, lá do Chile. As coisas poderiam ser diferentes. Aquela coisa de sou de esquerda, mas não concordo com o que acontece na Venezuela. Aquilo é ditadura. Largar a mão do Nicolás Maduro de uma vez. Não, o Lula ficou em cima do muro, que basicamente é ficar do lado do Nicolás Maduro. Basicamente aprovou, referendou uma eleição fraudada, pegou muito mal para ele, sem sombra de dúvidas. Aí o povo do Foro de São Paulo ficou do lado da Venezuela também, mas não é nada para se apreciar em matéria de democracia, muito pelo contrário. São pessoas governos completamente ditatoriais também em sua essência, pelo menos em sua ideologia. E do outro lado ficaram governos como o da Argentina, El Salvador também, enfim, governos que não se aliaram com isso. A América Latina ficou rachada de maneira geral, e aquele sonho do Lula de ser o protagonista da América Latina foi pro ralo, porque o Nicolás Maduro fez de gato e sapato, sambou na cara do Lula e nada aconteceu, né? E aí o José Genuíno aponta esse fato. É possível sim que o Lula tenha apostado na vitória dos democratas nos Estados Unidos, achando que a condução do caso Venezuela seria diferente, e acabou levando ferro nessa história. De qualquer forma, sim, uma bosta na política externa é esse governo Lula. E o Eduardo Cunha pontua aqui que o Lula já perdeu a guerra de maneira geral em relação à questão política. A sua reforma ministerial não vai para frente, ele não vai conseguir melhorar a sua própria imagem, né? E aí, é claro que o governo chega extremamente enfraquecido para 2026. Uma coluna bem grande dele aqui, se você quiser ler depois, é bastante interessante de forma geral, né? Enfim, o fato é que o Lula está sim muito fraco, a ponto de o José Genuíno publicamente criticar o atual governo, falar que ele fez bosta. E olha só, ele tá certo. Então, meu amigo, certamente você acompanhou a posse da Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais. O Ministério, basicamente, tem status de ministério que ela ocupou a partir de agora no lugar
do Alexandre Padilha, e é claro que os holofotes estavam todos voltados para a relação dela com o Fernando Haddad, que não é nada boa, nada positiva, e que todo mundo já está medindo de forma geral como uma piora do atual cenário econômico brasileiro. Um governo Lula mais à esquerda, com o ministro da Fazenda ainda mais isolado. E aí a Gleisi Hoffmann, para tentar acalmar os ânimos, para tentar acalmar os ânimos, ela falou na posse, durante o discurso dela de posse, que foi uma zona lá, inclusive, no Congresso Nacional, um monte de gente lá, enfim. Ela falou aqui que vai ajudar o Haddad na consolidação de pautas econômicas. E aí você me diz, como que a Gleisi Hoffmann falando que vai ajudar a consolidar pautas econômicas pode tranquilizar alguém? Na verdade, eu fiquei muito mais preocupado agora. Tô achando que o real caiu pouco, vai piorar ainda mais, essa é a verdade. E o fato é que a Gleisi Hoffmann não tá tirando só pro lado do Haddad. De maneira geral, ela tá fritando todas as facções dentro do PT contrárias àquela que ela própria representa de maneira geral. Estamos próximos de uma eleição dentro do PT. Hoje, o Humberto Costa é o presidente interino do partido até julho, até as eleições. Ele diz que a força do PT reside na unidade, mas que unidade, meu amigo? Fala pra mim, que unidade que existe nesse partido onde todo mundo se odeia, onde todo mundo é inimigo? Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, ontem a Gleisi Hoffmann assumiu o seu mandato lá como ministra das Relações Institucionais do governo, a pessoa responsável por azeitar tudo entre o governo e o Congresso Nacional, principalmente, também em outros órgãos, obviamente. Ela falou o seguinte aqui, né? Que ela chegou para colaborar com todos os ministros e ministras, com a consciência de que o papel dela é fazer a articulação política, e ela disse que estaria aqui, ministro Haddad, falando com ele diretamente, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo, as pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda, né? Pois é, meu amigo. Quem quiser acreditar nisso aqui, que acredite. A gente sabe muito bem que a Gleisi Hoffmann é inimiga do Fernando Haddad, ela pertence a uma facção rival, já o criticou publicamente várias vezes. Aliás, vários membros, inclusive do governo Lula, já fritaram o Haddad publicamente em outras ocasiões. O cara tá completamente isolado, isso é um fato, mas como ele é a única coisa razoavelmente ortodoxa do ponto de vista econômico dentro do governo Lula, ele não pode ser escanteado nesse momento. Ele segura as pontas ainda. Se o Haddad for demitido, se rolar uma notícia mais contundente, como rolou, por exemplo, da Anísia Trindade, citada aqui, de que ela iria rodar e todo mundo meio que compreendeu que era verdade isso, se rolar uma notícia nesse sentido em relação ao Fernando Haddad, meu amigo, espere para ver aonde que o dólar vai, espere para ver até onde que a Bolsa de Valores vai cair. Realmente vai ser uma hecatombe econômica. Então, essa certeza mantém o Haddad na posição que hoje ele ocupa. Ele não vai ser demitido. Muito difícil que isso aconteça. Por outro lado, ele vai ser escanteado cada vez mais, vai ser isolado, vai ser fritado dentro do próprio governo. E a chegada da Gleisi Hoffmann nesse cargo deixa isso tudo muito mais claro. E isso aqui de que ela vai ajudar a consolidar as pautas econômicas do governo é uma grande mentira. Ela não tem apreço por essas pautas, muito pelo contrário. Ela é uma pessoa que defende déficit primário na casa de, como ela diz, né, de 1 a 2% do PIB, como se fosse uma margem de tolerância, isso aí. Uma margem de tolerância de 120 bilhões de reais. Né? Ela está dizendo, não, o déficit primário pode ser 120 a 240 bilhões, como se fosse pouca coisa, né? Mas enfim, ela não tem apreço pela pauta econômica do Fernando Haddad, que é algum grau de controle fiscal, algum grau de responsabilidade, nada disso, obviamente. Então, é claro que vai haver conflitos internos ali e que a Gleisi Hoffmann vai agir no sentido de favorecer a sua própria visão de mundo. E ela é uma pessoa extremamente combativa, inclusive dentro do próprio partido. Ela já está articulando, como diz aqui
essa notícia, né? Não o Congresso Nacional com o governo Lula, nada disso. A articulação dela é para fazer um sucessor no PT. Ela era até então a presidente do partido, ganhou esse ministério agora para ter um pouco mais de moral, né? Ganhar um pouquinho de moral nessa história. E é claro, ela foi indicada para essa vaga por ser subserviente ao Lula, mas ela tem uma divergência com o chefe em relação à sucessão no PT. Ela quer fazer um nome seu para ocupar esse lugar, mas o nome do Lula é o Edinho Silva, né? Inclusive ele mantém esse apoio. Inclusive espera-se que a maior parte do partido apoie o nome aqui do presidente da República, né? Indicado pelo presidente da República. Então, possivelmente ele vai ser eleito porque é o Lula que manda nessa história, mas parece aqui, né, que rolou inclusive, aproveitando o embalo de estar em Brasília, a Gleisi Hoffmann se reuniu com o Lula, fez uma conversa muito amigável ali, né, para falar mal de inimigos, como eles dizem aqui. Os inimigos dentro do PT, obviamente, né? Então ela queimou o filme tentou fazer a caveira, né, do Edinho Silva, o ex-prefeito de Araraquara, junto com o Lula. Não necessariamente isso aí vai dar algum resultado. Humberto Costa foi escolhido para ocupar interinamente o cargo pela facção do presidente da República. Então, realmente, ele é um cara mais ou menos já alinhado com o que o Lula quer. E ele é um mandato tampão. Ele não vai ser candidato para julho, né? Julho ele não está sendo visado nesse sentido. Então, há uma estimativa de que o PT tem aí cerca de 15 facções, meu amigo. Eu não achei que fosse tanta coisa assim, né? Nem o Rio de Janeiro tem tanta facção. Aliás, não tem muitas, né? Acho que é a Bahia que tem muitas facções, né? Nem a Bahia tem tantas facções assim, provavelmente. Então, o pessoal diz aqui que essas facções atuam como seitas realmente, como inimigas mortais umas das outras. Então tem esses nomes aqui, né? Das facções, olha só. Articulação de esquerda, PT de luta em massas, esquerda popular socialista, militância socialista e etc, né? Enfim, existe uma facção chamada Mensagem ao Partido, que é chefiada pelo próprio Fernando Haddad e pelo Paulo Teixeira, né? E eles propuseram a recuperação ética do PT. Caramba, que ética que o PT tem, meu amigo? Né? Coisa assim, é até um oxímoro isso aqui. Então, essa facção aqui fracassou, na verdade, o povo de São Paulo, do PT, fracassou nas eleições municipais, perderam muito de sua relevância no ano passado, ficaram muito mal na fita de maneira geral, né? E bem, a grande facção hoje, a facção principal, é a Construindo um Novo Brasil, que foi criada pelo próprio Lula, né? E tem aí, dentre os seus criadores, figuras como José Dirceu, José Genuíno e o próprio Aloysio Mercadante. Então é aquela galera mais agressiva lá da época do Mensalão e tudo mais. Essa facção cooptou o poder no PT lá atrás, mantém até hoje. Então não se sabe para onde que vai essa briga aqui, para onde que as coisas vão caminhar. O que a gente sabe é apenas que vai continuar jorrando sangue dentro do PT, sem sombra de dúvidas, e a Gleisi Hoffmann não vai ajudar o Fernando Haddad. Isso definitivamente não vai acontecer. Olha aí, meu amigo, a Cosan. Pois é, a Cosan está com um problemaço chamado Vale. Na verdade, se desfez desse problema. A empresa aportou uma quantia substancial comprando ações da Vale, uma participação muito importante, muito relevante na mineradora, dentro aí de um negócio chamado de sonho, um projeto que foi levado adiante aqui pelo próprio Rubens Ometo, né, que é o presidente da empresa, inclusive. E bem, a Cosan teve que se desfazer dessas ações tomando um prejuízo enorme, um prejuízo violento. Nas palavras dele, do sonho eles foram ao pesadelo. Meu amigo, um negócio muito mal executado, sem sombra de dúvidas, que levanta uma série de questões. Por que esse investimento foi feito? Nas condições que ele foi feito, condições muito ruins, diga-se de passagem. E não dá para desvincular isso da ideologia política do senhor Rubens Ometo, um cara que doou pessoalmente dinheiro para o PT na campanha de 2022. O cara fez o L, apoiou o Lula no mesmo ano, no exato mesmo ano em que, após as eleições, ou mais ou menos na época das eleições, a Cosan iniciou a compra de ações de uma maneira substancial
da Vale 6,5% da mineradora e agora teve que se desfazer, levando um prejuízo incrível nisso. Vamos conversar sobre esse tema, tentar entender um possível viés político por trás dessa decisão terrível de negócios. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, a Cosan, né, comprou 6,5% da Vale, anunciou isso, né, lá em 2022, na época, não sei exatamente qual período aqui do ano, mas é mais para o final do ano. Os dados apareceram consolidados só no último trimestre, no relatório trimestral, no balanço da empresa daquele período, né? E, inclusive, quando isso aconteceu, houve uma queda de 9% praticamente no valor das ações da empresa. O mercado entendeu isso como um péssimo negócio que estava sendo feito. E aí, é claro, que vem a questão, vem o ponto, né? O que explica essa aquisição tão grande, tão impactante assim, nas ações da Vale? Qual é o interesse da empresa de maneira geral? E bem, o cara lá, né, dos investimentos falou o seguinte, que a ideia aqui é a Cosan fazer um portfólio de negócios de recursos naturais. Pois bem, a grande questão é, foi um bom negócio, uma boa estratégia, porque empresas, aí, especialmente como a Vale, uma empresa de commodities, elas estão sujeitas ao ciclo das commodities. A Vale já valeu muito mais do que o seu atual valor de mercado, que está abaixo dos R$60, se eu não me engano, por ação, já valeu mais de 100 no passado. Então é uma empresa cíclica, inclusive com dividendos mais ou menos cíclicos, porque aí tudo depende do valor do minério de ferro e da demanda externa. E a demanda externa foge ao controle da empresa. É uma coisa bastante simples. De maneira que a gente tem que levantar o ponto. Será que para uma empresa como a Cosan faz sentido investir numa mineradora como a Vale, do porte da Vale, que é uma empresa muito sólida, muito estável, mas que não é uma coisa assim muito garantida, muito certa, sofre muito com o ciclo das commodities, com a variação do preço do minério de ferro, de demandas externas, tarifas eventualmente sendo colocadas por algum país, como a gente está vendo acontecer agora, não parece um programa muito bom de negócios. Eu suspeito disso aqui, isso aqui não é o melhor investimento a se fazer. Ah, quero diversificar. Tá, beleza, mas é um dinheiro de risco, um capital de risco que você vai colocar nisso aí, beleza. Só que olha como que as ações foram compradas. Gastou uma fortuna nisso aí, obviamente, né? Foi uma quantidade absurda de dinheiro, bilhões e bilhões de reais colocados nisso aí. De que forma? O que a empresa fez para isso acontecer, né? Isso foi feito à base de dinheiro tomado com juros. É claro, né? Numa época em que a taxa de juros estava em 8%. Olha a situação. Pegaram dinheiro, uma taxa de juros, lá em 2022, uma taxa mais ou menos 8%, para comprar ações de uma empresa extremamente cíclica, cujo valor de mercado varia muito conforme os números recentes nos mostram. Então compraram isso lá atrás, uma taxa de juros de 8%. Primeiro de tudo, não dá para você garantir o valor dessa empresa no longo prazo. Não dá para você determinar que daqui a 2 anos vai ser X. É muito cíclico. Foge do controle. É um investimento realmente que se você depender do valor da ação, cara, você não deveria entrar, uma empresa não deveria entrar nisso aí. É um negócio um pouco arriscado para tal nível de exposição, com taxa de juros. E aí vem um grande problema. Brasil, quando na história desse país foi possível prever taxa de juros? Para onde que ela vai? Olha aí, isso foi em 2022, final de 2022. Estamos aí no começo de 2025 com a expectativa de chegar a 15% de taxa de juros, se não mais. Ou seja, o dobro do que a Cosan pagou aí, utilizou aqui, né, nos juros lá atrás. Enfim, agora com o aumento da taxa de juros hoje, a empresa não consegue manter esses empréstimos, né, que a empresa está com um investimento, foi feito com empréstimos no custo atrelado à variação da taxa Selic. Agora a empresa está levando um ferro enorme nessa história.
porque a taxa de juros cresceu muito, então a dívida ficou muito pesada para a empresa, mas o preço da ação do ativo adquirido a essa taxa de juros caiu consideravelmente. E a empresa teve que vender tudo, vendeu a participação toda. É uma coisa impressionante, né? Na verdade, aqui, o prejuízo, né? A empresa teve um prejuízo aqui de 9,5 bilhões de reais. Eu não sei se é o balancete do ano todo, das operações de 2024. E desse prejuízo, mais da metade foi por causa desse investimento péssimo na Vale. 5 bilhões de reais praticamente. É uma coisa absurda de fato, né? Então, é uma coisa... Não dá para explicar isso aqui de maneira geral, né? Então, a empresa, lá no começo de abril, né? Ela tinha 220 milhões de ações da empresa. Ela vendeu 33 milhões de ações lá naquele período, depois vendeu todo o restante. Ela comprou, olha só, comprou lá em 2022, pagando R$70 por ação da Vale. Tudo bem que comprou no valor historicamente baixo para a Vale, já teve períodos de uma alta. Só que a empresa comprou o empréstimo, é um tiro no escuro. Isso é uma coisa muito arriscada, é uma aposta muito ruim. E aí ela vendeu a R$52, provavelmente em janeiro, né? Agora vendeu aí 173 milhões de ações da empresa. Meu amigo, um prejuízo de 30%, fora a taxa de juros mais elevada que a empresa está pagando nesse empréstimo. Um péssimo negócio, sem sombra de dúvidas, né? E aí o cara falou aqui, o Rubens Ometo, participou de um evento recente lá no BTG Pactual, falou o seguinte, né, que era um sonho aportar recursos na mineradora, mas isso aí acabou virando um pesadelo, né? Ele falou, infelizmente fizemos um investimento na Vale. E aí a gente se pergunta, por que diabos ele fez isso? São muitos motivos que mostram que não é um bom investimento. Você pegar dinheiro atrelado a uma taxa Selic no Brasil, no longo prazo, para comprar ações de uma empresa cujo valor de mercado, beleza, já foi muito maior do que é hoje, mas pode variar de uma forma absurda, como aconteceu. Ele comprou a 70 mirando os R$100 do passado, caiu para 52. Mas é previsível que a empresa possa variar tanto assim. Ninguém poderia prever para onde o valor iria hoje, mas que iria variar é quase uma certeza. Parece um risco desnecessário, e aí a gente se pergunta o que ele tinha em mente ao fazer esse investimento. Um cara que primeiro, né, doou aqui R$400 mil para o PT lá na época da campanha eleitoral, doou pessoalmente, é um financiador da campanha do Lula. E que pouco tempo atrás falou o seguinte, né, que eu coloquei a notícia errada aqui, mas na verdade repeti a notícia, né? Mas na verdade ele falou ali que o Brasil, que nós estamos ferrados no Brasil do ponto de vista econômico. Então é um cara que já se arrependeu de ter apoiado o governo Lula. A leitura que eu faço aqui, uma possível explicação é, ele achou que o Lula iria repetir os sucessos do passado, eventualmente, ia criar um boom das commodities para fazer a Vale atingir as suas máximas históricas. Com o Lula bem posicionado na campanha e logo na sequência eleito mais ou menos ali em outubro, a empresa que ele chefia, começou a comprar posições na Vale, achando que o negócio iria para cima. Mais do que isso, ele comprou isso atrelado a uma taxa de juros definida pelo governo, a taxa Selic, na esperança de que o Lula obrigasse o Banco Central a baixar a taxa Selic na marra, coisa que o Lula sempre quis fazer. Mas deu tudo errado. Deu tudo errado nessa história. O Lula não conseguiu interferir na Vale como queria, mas essa interferência e toda essa pressão do governo ajudou a derrubar o valor da empresa. Teve a questão da valorização extrema do dólar frente ao real, que prejudicou demais as empresas brasileiras, também a própria Vale nesse sentido. E aí você tem o aumento da taxa de juros que está acontecendo com o Campos Neto, com o Gabriel Galípolo, com o indicado do PT, enfim. Está acontecendo, é o cenário totalmente inverso daquele que provavelmente o Rubens Ometo imaginou com a eleição do Lula. Acho que ele fez uma aposta política nesse sentido aqui e levou um ferro gigantesco. Ruim para a empresa, ruim para os acionistas dela, sem sombra de dúvidas. Quem aposta no PT tá fadado a perder dinheiro. Olha aí, meu amigo, uma análise muito interessante que foi publicada aqui no site Invest News, falando a respeito do poder de compra dos argentinos no exterior.
que subiu de uma forma absurda. É impressionante de fato o que aconteceu, uma inundação de argentinos aqui no Brasil mesmo. Pois é, aquele fenômeno dos brasileiros indo de excursão, os farofeiros indo para a Argentina comprar tudo barato para ter uma vida de rei no país dos hermanos por causa dos problemas econômicos gravíssimos que os argentinos enfrentavam, esses dias ficaram para trás. É impressionante como esse acabou sendo uma das primeiras consequências da melhora econômica que está acontecendo na Argentina. O farofeiro parou de ir para o país vizinho, o farofeiro brasileiro, também uruguaio, boliviano, o paraguaio, porque a Argentina ficou cara para essas pessoas. Mas os países vizinhos ficaram mais baratos já para os argentinos. Pois é, ainda internamente está um pouco complicada a situação, o caminho é longo, mas sinais muito positivos começam a aparecer, como esse aqui, sobre o qual nós vamos conversar hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. E esta análise que eu trouxe hoje para a gente ver aqui sobre a Argentina foi feita pelo senhor Alexandre Versinassi, que escreveu este livro aqui, Crash, que vai aparecer todo transparente por causa do chroma key. É basicamente verde a capa aqui, né? Então vai ficar todo transparente, mas é um livro muito legal que eu comprei lá atrás, 2015 provavelmente, não sei. Essa edição aqui é de 2014. Um cara que escreve muito bem. Nesse livro aqui ele conta a história da economia desde os tempos lá da Grécia Antiga até agora, passando por um monte de crises econômicas antigas e atuais. Um livro bem bacana no aspecto monetário realmente. Então, um cara que manja desse assunto aí, recomendo esse livro se você gosta do tema, né? Gosta desse tipo de assunto. É um livro aí já com mais de 10 anos de publicação, mas atual ainda assim. E pois bem, ele faz uma análise muito interessante a respeito desse fenômeno dos argentinos indo para o Brasil todo, basicamente, e gastando dinheiro de verdade, torrando dinheiro. Por quê? O que acontece, né? Ah, mas a Argentina está com uma inflação alta, mais ou menos 85%. Verdade, isso é verdade. O acumulado de 12 meses em janeiro terminou em 85%, embora nós imaginemos que na próxima leitura, que deve sair nos próximos dias, a leitura de janeiro saiu no dia 12 de fevereiro, estou gravando esse vídeo no dia 11 de março, talvez saia nos próximos dias. É bem provável que isso aqui caia ainda mais, por uns 70% talvez. E a expectativa é, no final do ano, termos uma inflação acumulada aí de uns 25%. Um cenário muito melhor do que os quase 300% lá no começo do governo do Javier Milei. E, pois bem, o PIB do país caiu, né? Teve aqui uma queda de 1,8%, muito menor do que a gente esperava, diga-se de passagem, né? Enfim, aumento de pobreza, mas que já está sendo revertido e tudo mais. O que aconteceu, ainda assim, um país que está num cenário praticamente de guerra do ponto de vista econômico? O que aconteceu para nós termos esse aumento do poder aquisitivo do argentino fora do país? Bem, é porque o argentino já é habituado a trabalhar com dólares há muito tempo, há mais de 30 anos que o povo argentino já mexe com dólares habitualmente, desde os finais da década de 1980. O brasileiro não tem esse hábito, mas o argentino sim. Então o que acontece, né? Em dólares, o argentino está ganhando mais. Essa é a verdade, porque lá há um reajuste salarial mensal, problemas de inflação muito elevada, não tem como esperar um ano para fazer reajuste. Contratos são reajustados mensalmente, salários são reajustados mensalmente, enfim. É um ponto esperado num país que tem uma inflação de 3 dígitos ao ano, como acontece lá na Argentina. Só que, na medida em que a massa salarial do país aumentou 145% no decorrer de 2024, o dólar blue, que é o dólar do mercado paralelo, aquele que vale mesmo, né, na prática, aquele que é negociado no dia a dia, ele teve uma alta de 3%, praticamente andou de lado. Compara com o caso do Brasil. E é aí que entra o grande ponto. Por que o Brasil ficou tão barato assim para o argentino? Tivemos aí uma alta de 20% na cotação do dólar em relação ao real. Na Argentina, essa alta foi de 3% apenas. Uma coisa impressionante, é um país depauperado. Um país que está com uma taxa de pobreza lá nas alturas. A economia caiu bastante no ano passado, uma inflação acumulada grosseira. E um aumento de 3% só no valor do dólar?
Pois é, meu amigo, algo de muito bom tem sido feito na economia argentina, sem sombra de dúvidas. Ou seja, na prática, o poder de compra do argentino em dólares dobrou no ano passado, mais do que dobrou, né? Uma coisa impressionante, de fato. Dentro da Argentina, em pesos, o valor não mudou muita coisa, né? A massa salarial dobrou, mas o peso dobrou também, basicamente, né? O preço de tudo em pesos dobrou. Então, não mudou muita coisa de maneira geral, embora tenha um ou outro item que já tenha uma inflação mais controlada. Agora, quando o argentino bota o pé fora do país dele, ele sente a diferença. Pois é, o cara realmente agora tá cheio do dinheiro e a coisa aconteceu. De fato, na verdade, tá tudo pela metade do preço fora do país. É impressionante esse fenômeno aí, né? Então, e aí eles perguntam, o Alexandre pergunta aqui, né, o que aconteceu para explicar esse fenômeno, o que realmente levou a esse cenário. E bem, o estado hiperinflacionário, né? Não sei se pode se considerar hiperinflacionário, sim, de 300% praticamente aqui de inflação, né? Se você olhar a inflação anualizada, ela bateu 289,4% em abril do ano passado, quase um ano atrás. Então, esse cenário ficou para trás. Atualmente, nós temos uma queda brutal da inflação mensal no país. Olha isso, são números que não são vistos, sei lá, desde 2020, 2019. Uma taxa de inflação mensal aqui que bateu 2,2%. E, meu amigo, a nossa taxa de inflação em fevereiro vai ser de mais de 1%. Né? Então, provavelmente, nós vamos ter uma inflação perto da inflação argentina ao mês. Esse é o cenário de mudança econômica lá no país dos hermanos. E o que acontece aqui com essa queda brutal, que está levando a uma queda brutal também do acumulado? Olha só, caiu para menos de 85% agora e vai cair, vai continuar caindo de uma forma brutal. Olha essa queda, está despencando a inflação acumulada em 12 meses. Isso leva a uma melhora na confiança da moeda argentina. É algo que está acontecendo ao contrário no Brasil. O real está perdendo a confiança de maneira geral. Então, frente ao dólar, inclusive, o peso se manteve praticamente estável. E aí, o que isso representa na prática? Mais poder aquisitivo. E vai chegar um momento em que isso vai se refletir dentro da Argentina também. É porque tem muita coisa a ser resolvida lá ainda. Essa é a verdade. Mas também é o que explica por que dolarizar a economia da Argentina é algo tão positivo. Porque o ganho salarial em dólares já está acontecendo. O milagre econômico em dólares já está acontecendo. Talvez o peso argentino seja uma moeda tão depauperada ao longo do tempo que seja praticamente não consiga ser salvo mais. Vai saber, mas em dólares a coisa já mudou. Então, o grande fator realmente foi o fim da impressão de dinheiro, que o Javier Milei resolveu esse problema de maneira geral. Aconteceu lá no final do ano passado, mais ou menos. O Alexandre aqui na sua postagem, na sua coluna aqui, explica o mecanismo pelo qual o governo Milei acabou com esse ciclo vicioso, cortou ele pela raiz, né? Acabou com o financiamento do Banco Central, financiando o Tesouro da Argentina, que é impressão de dinheiro basicamente, e resolveu uma série de outros problemas, apresentando constantemente superávites, né? Olha aqui, o saldo primário do orçamento do governo primário, o resultado primário aqui, em trilhões de pesos, totalmente positivo no governo Javier Milei. E aí, meu amigo, é aquela história. É inevitável que isso fortaleça a moeda no longo prazo, porque você estabiliza a base monetária, mesmo que ela esteja lá nas alturas, né? Então, isso aí vai ficar parado ali. Inclusive, ele fala que isso, né, esse dinheiro que já foi produzido aqui não vai deixar de existir, só que você tem um crescimento econômico que vai continuar, e vai continuar mais forte ainda agora com a inflação controlada. Então, por mais que a quantidade de peso seja estratosférica hoje e que o mercado vá demorar para absorver isso ainda, por isso que a inflação ainda está crescendo, mas num ritmo muito menor, o fato é que o crescimento econômico vai fazer com que a estabilidade venha. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, um verdadeiro milagre, que olha só, está sendo sentido primeiro em terras brasileiras do que lá no território da Argentina. Na comparação entre uma moeda e outra, a diferença entre um governo estável, um governo que sabe o que faz, e um desgoverno como o que nós temos aqui no Brasil.
Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.